E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Pipoca e hoje sobre O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Amanda Brandão tá aqui hoje. E Amanda, beleza? Beleza, e você? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É isso. Tô animada pra conversa, vamos lá. E Amanda, hoje a gente tem dois convidados muito especiais que manjam demais do universo de Tolkien, que é César Machado, do Tolkien Talk, e Cristina Casagrande, do Tolkienista. Primeiro, muito bem-vindos. Cristina, fala um pouquinho, pode dar a carteirada, fala pra gente um pouquinho do seu relacionamento, seu conhecimento, a sua vivência com o universo de Eu Tolkien. adorei o brinco, já vou falar aqui. Sim, élfico, né? Incrível. E não é só o brinco, ó, dá pra ver que você tá com Colarzinho da o Arwen. colar da Arwen. Muitas Olha, referências. Muitas referências. Muitas. Ó, Anel da Galadriel, olha que só. isso. Eu sou Cristina Casagrande, da casa de... Tô brincando. Eu sou do Tolkienista. E eu trabalho com Tolkien há muitos anos. Já trabalhei com o César no Tolkien Talk há muitos... Em eras passadas, né, César? Quando era tudo mato. Isso, na primeira era. Trabalhei Nossa. com ele. E eu também tenho um lado da mídia, né, do Tolkienista, então eu tenho um canal no YouTube, tenho Instagram, isso desde 2016 e tal. Enfim, várias mídias sociais, mas também tem o lado acadêmico. Então eu estudei, o meu mestrado, doutorado em Tolkien, defendi o ano passado. Então, é assim, Tolkien em todas as áreas da minha vida. E também ajudo na editora, né, tradução, revisão. Sensacional. E César Machado, pode dar. Você quer ser chamado? Porque aqui a gente pergunta como que a gente te apresenta e tal. Você quer ser chamado de algum título? Lord ou César Machado, filho de. Ele falou que ele queria. Pois é, no backstage a gente fala esse tipo de coisa, né? Que a gente queria. Não, mas aqui eu tenho que dar aquela persona humilde. Não, me chama somente de César. Que isso, estamos Mas ele aqui não é entre assim, não. amigos. Mas se vier de surpresa, você vai gostar, né? Então, né? Aquele. Vamos lá, Lord César, por favor. Pois é, não, mas Presente. eu sou um hobbit, né? Então, em tudo, né? No tamanho, nas ideias. O meu nome é César Machado. Agradeço o convite de vocês. É super legal estar aqui na Warner. Meu primeiro contato direto com a Warner. E eu sou do Tolkien Talk, que é um canal brasileiro, né? O maior canal brasileiro sobre a Terra-média, né? E eu vivo da Terra-média já há 6 anos. Né, com o canal, com consultoria tokenista, né? Ou seja, se uma empresa quer fazer algum produto, alguma coisa, o cara conversa comigo, porque aí ele não erra, melhora a entrega, né? Não fala direito com o discurso com aquele, porque a gente sabe que o nosso público é um público apaixonado por Sim. aquilo. Então eles sabem. Exigente, tem um conhecimento grande. Então, às vezes, a pessoa quer fazer só um produto e ela vai lá e coloca o nome errado, uma cor errada, e eu ajudo nesse processo, né? Então, além do canal, tem a consultoria e também sou consultor da editora, né? Para os livros. Inclusive, trouxe livros para a gente ver aqui. Mostra pra gente. Nossa, Olha, achei eu não sabia. belíssimo. Olha só que legal esse aqui, ó. Esse daqui, qual Muito câmera que eu bonito. mostro? Produção! Essa daqui. É um livro de colorir da Esse Guerra aqui dos é um livro de Rohirrim? colorir, da Guerra dos Rohirrim, ó. Muito, muito bonito. Coloca Aquele Pra outro você que você trouxe. desestressar com os Rohirrim. E aí você pode escolher lápis de cor, giz de cera, legal, ó. canetinha, o Tem que os você quiser. personagens. Deixa eu colocar aqui, só para não pegar o... Peraí. Então, tem várias coisas aqui para você aproveitar esse livro. E tem o guia ilustrado oficial, que é realmente para você acompanhar o que rola na narrativa, né? Então, Aqui já com as imagens do anime mesmo. Nossa, né? quer ver? E Deixa eu esse é abrir super bonito. Abre para o pessoal ver. Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui do Palácio de Rohan Meduseld, que está espetacular, com um céu todo Maravilhoso. estrelado, ó. Nossa, gente, muito bonito mesmo. E a gente teve a oportunidade de ir na CCXP assistir a pré-estreia de O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Eu fiquei muito emocionado por isso. Por quê? Porque eu assisti todos os Senhor dos Anéis, os Hobbits, todo na estreia. Agora, na pré-estreia, eu falei, putz, cara, que massa que estou aqui nesse momento. E, ó, a gente recebeu lá no palco Thunder, cara. O palco mais importante do evento, hein? 3 mil pessoas, não é? 1.500 pessoas, Era ó. muito bom, porque quando tinha um som muito forte... Até de treme, batalha, né? Tremia, era muito legal. Muito massa. Então a gente recebeu um pôster do filme, inclusive tô com a camiseta aqui, ó. Privilegiado, hein? Veio trajado, né? Aí pela Bandap, e a gente recebeu o pôster e também um mapa de Rohan. Ó, eu gostei desse R aí. Muita gente erra, esse R é isso aí Isso, mesmo, né? Rohan. Não, ele manda bem. Inclusive o nome do filme, muita gente queria saber como é que é, se não sei falar direito. Vamos falar como que é? Rohirrim. Nossa. É porque o R é sempre, Rohirrim. é sempre Rohirrim. trêmulo, né? Rohirrim. Rohirrim. São Entendi. Aí o HR. isso, É, Rohirrim. É sempre Vai ficar Rohirrim.
com M no Rohirrim. Maravilha, então vamos falar assim, o pessoal não sabe direito, fala, nossa, o que que eles estão falando? Tá, tem anime do Senhor dos Anéis? Do que é? Vamos lá, do que se trata o Senhor dos Anéis, a Guerra dos Rohirrim? Primeiro, o Rohirrim é o quê? Rohirrim são Muitas os... perguntas, hein? É o Fez várias perguntas em uma, vocês viram, né? Não, mas eu acho que isso é importante, porque tem gente que não associa que Rohirrim é o povo de Rohan, né? Exato, que é o Rohan é o jeito que os Gondorianos, o pessoal lá de Gondor, chama aquele terreno ali, mas eles mesmos chamam de a marca. E os Rohirrim não se chamam de Rohirrim, eles se chamam de Eorlingas. Por quê? Porque o primeiro rei deles era o Earl. Então, Eorlingas, povo de Earl. Né? E antes eles se chamavam Eofiod, povo dos cavalos. Então, isso é o Tolkien, esse é o nível de doença. Assim, ele era maluco e a gente é tão maluco quanto. Você viu que a gente chamou as pessoas certas, né, Amanda? Então, Eu tô preparada que, assim, é uma aula que a gente aula. vai ter do universo de Tolkien aqui hoje. Uma aula. Vocês aí assim, em casa. Não dá pra ver Tolkien sem você ser enredado. Ele vai te contando uma coisa, você fala, não, mas peraí. Aí vai puxando, né? Rohirrim para quem é de Gondor, mas para quem é de Rohan mesmo, eles vão se chamar de Orlingas. Assim, contando um pouquinho da história, né, que o César estava falando. Tinha um povo do norte, né, que é Elfed, que o... Porque eles não moravam naquela região que a gente conhece no anime. tá, agora você tá falando da guerra dos Rohirrim. Tanto na Guerra dos é Rohirrim quanto nas Duas Torres, quando a gente vê a região de Rohan, aquele ali é um país novo. Aquele país tem 1000 anos só. É um país novo para a Terra-média. Entendi. Mas antes, mais de 1000 anos antes, eles moravam bem no norte. Sabe os eventos de O Hobbit? Que quando os anãos... e a gente fala Tá anãos, certo. não anões na Terra-média. Sim. Eles vão entrar na floresta e eles se perdem lá na floresta. Eles estão bem no norte. Os Rohirrim moravam ali perto. Sim. E aí depois eles resolvem Que não descer. eram Rohirrim ainda, né? Chamava Eofiod nessa época. Eofiod. Aí eles resolvem descer, porque eles ouviram dizer que que Gondor estava precisando de ajuda e que tinha esse local aí. Aí teve uma grande batalha nesse local, e aí Gondor falou, por que vocês ajudaram a gente? Esse local é de vocês. E aí se fundou Rohan, quando o pessoal do norte, os Eofiod, desceram, liderados por Earl, junto com o seu povo, os Eorlingas, chegaram em Rohan, e aí sim criou o país. E aí agora tem o filme. Que vocês querem trazer? Vamos trazer já a história? Vamos trazer o que guerra que é essa, a guerra dos Rohirrim? Então, só para arrematar o que o César falou, então eles formaram uma aliança, Gondor e Rohan, né? Então, Gondor é o reino principal da Terra-média, mas Rohan é um reino independente. Apesar de não ser o maior reino, eles deram essa independência e um jurou lealdade ao outro. Por isso que às vezes a gente vê nas mídias sociais aquelas brincadeiras. Gondor chamou e Rohan respondeu que vai, e vice-versa, né? Mas a guerra em si mesmo vai contar. Então, começa com Eor, né? O primeiro rei de Rohan é Eorl. Mas depois a gente tem alguns reis icônicos. O mais famoso que a gente sabe é o Theoden, né? Que é do Senhor dos Anéis, o tio da Eowyn e tal, do Elmer. Mas tem um que é muito famoso, que é o Helm, mão de São martelo. os três, né? São os três mais famosos. Sim, o Earl, que é o exato. primeiro, o Helm, que é o nono, e o Theoden, que é o último que a gente vê no Senhor dos Anéis, né? Perfeito. E aí, a Guerra dos Rohirrim é justamente a história de como nasceu o Abismo de Helm, como a gente conhece hoje, com esse nome. Por quê? Porque recebe o nome do Helm, mão de martelo. Até então não tinha esse nome, né? Tinha Chamava Forte da Trombeta. E eles falam isso no anime. Perfeito. Tinha o Forte da Trombeta, mas a ravina que ficava atrás dele não tinha esse nome. Foi receber por causa do Helm. E como que começou a briga? Tinha o Freka, que era ali do povo dos Rohirrim, mas tinha uma ascendência terrapardense, que já não era tão amiga assim do povo de Rohan, né? E aí ele queria pedir a mão da filha do Helm para o filho dele em casamento, né? O Wolf é o filho dele, para casar com ela, que nos livros não tem o nome, mas eles colocaram, e eu achei isso bem interessante, né? Colocaram o nome lá de Hera. E aí o pai dele, o Helm, meio que zomba dele, zomba do corpo dele e tal. Então vira aí um climinha, vira uma treta. E nisso ele vai lá, chama para sair do palácio, porque ali não é clima para isso. Tipo assim, vamos acertar as contas lá fora. Te Tipo pego na isso. saída. É o famoso te Pego na pego na saída.
Assim, só que na Terra-média e há 2.000 anos atrás. Te pegou na saída um pouco mais pesado, né? É. Só que uma coisa, não sei se vocês repararam, esse Te Pego na Saída, tinha mais gente lá fora do que lá dentro. Parece que eles foram fazer um espetáculo lá, tanto que tem gente... Não, mas sempre tem a galera do yeah! Essa galera. Foram contando pra cidade inteira, até a Era, nesse momento, ela tava lá conversando com o Wolf, daí quem que chegou lá e perguntou, falou pra você, Era, você tá perdendo aí, ó, você tá perdendo o Foi espetáculo. o irmão dela. É, então, Não, teve gente que largou louça na pia, roupa Foi. pra lavar. Foi lá, Pô, né? achando que esse Te Pego na Saída é só falar assim, vamos lá fora que eu quero que todo mundo veja esse Cidade negócio do aqui, ó. interior, né, Isso. gente? Vocês acham que eles iam perder essa? Tinha gente na janela já assim. Era o momento, né? Era o momento. E a gente pode ir comentando detalhes Acho ou que dar pode. spoiler? Não, isso aqui até tem nos trailers, tudo, então acho que dá pra falar mais É a dessa premissa, sequência. né? É a premissa. Ou seja, o Freca, ele morre nesse embate. Um soco. Com um soco Por no isso réu. que é mão de martelo, né? Mas agora uma pergunta. Mão de Martelo é antes ou depois desse título É desse depois, soco? é depois. Ele partir ganha o do nome. Tem essa A fama, partir né? de... É, a partir. O Tolkien e a Terra-média tem muito disso. Então, é igual a gente falava agora. Eles são os Rohirrim. Sim, mas eles são os Rohirrim nessa época e por um grupo dos Gondorianos, chamam. Mas antes eram outros nomes, tudo. E no mundo real a gente tem isso também. Por exemplo, quando você pensa assim, Istambul. Istambul já foi Bizâncio e antes foi Constantinopla. Sim. Então, o Tolkien, ele emula isso. As coisas têm nomes quando você tem rupturas históricas. Eu lembrei também do Escudo de Carvalho. Foi depois que ele se Isso. protegeu Com um pedaço de carvalho. É É. verdade. Perfeito. Deve ter um monte disso na Terra. Por exemplo, quando a gente vê no... Vale um vídeo, hein, Arthur? Opa! Verdade. Chama Nota que a gente aí. vem. Já deixa anotada a pauta. No Retorno do Rei, nas Duas Torres, a gente conhece Minas Morgul. Uhum. Porque é a fortaleza dos Nazgûl ali. Mas, na verdade, chamava Minas Ithil antes, porque era a Torre da Lua. E essa Torre da Lua era uma torre dos Gondorianos, só que ela foi tomada pelos feiticeiros. Aí ela virou Morgul, que é Torre da Feitiçaria. Então, As tudo Minas de Mora tinha outro nome antes também, né? era Khazad-dûm. É. Então, e Moria quer dizer o quê? Abismo negro. Porque Mor, negro. Mordor, Mor, tudo que tem Mor é negro, entendeu? Dor é terra, terra da escuridão, terra da sombra. Gondor, terra da pedra. Eu falei Entendeu? que ia ser uma aula. Uma Amanda. aula. É. Não, a gente Massa. tem que anotar tudo, né, gente? É porque o Tolkien ele não tem assim nome jogado. Tem um porquê. A raiz etimológica é a raiz de todo o trabalho dele, né? Depois vem o resto. Então ele tem um nome e ele dá a história. É que o Tolkien era um filólogo, né? Então essa era a paixão deles, as línguas. Tanto é que dizem que ele começou com as línguas, ele mesmo falava, primeiro vem um nome, e aí eu crio uma história para deixar essa língua mais viva. Que legal. Tudo começa com um nome e com um mapa. Sim, o nome e o mapa. Aliás, é uma dica para quem quer escrever fantasia. Se você quer escrever, o Tolkien mesmo deu essa dica. Se você quer começar, começa com um mapa para não se perder depois. Nossa, aliás, sabe uma coisa que eu adorei? Como começa o anime. O começo do anime é o... Meu, a gente adora um mapa, aquele close, assim, bem Peter Jackson. Você vê o olho do Peter Jackson, assim, aquele Passando voo. por cima. Só que tem umas nuvens que eles fizeram de anime. E é uma coisa que a gente não tinha antes. A câmera, ela vem passando entre as nuvens e as nuvens abrindo. Eu achei lindo. Combinado com a trilha sonora, né? É, Sim. Mas Aquele saudosismo, né, da trilha que a gente já conhecia. até então arrepia. de volta a trilha sonora do... É. Isso é legal de Os comentar. temas icônicos que o Robert Short tinha feito. Então, na hora, já bate aquela nostalgia, assim, já Sim, puxa, é assim. gostoso. A trilha sonora tem as partes novas, né? Tem músicas originais e tem outras também que quem conhece a trilogia você percebe, mas tem as variações, né? Então você tá lá, tarananana, daí eles colocam outras, você fala, muda "Opa, um pedaço, mudou porque você tá acostumado a É escutar aquela ideia. Você está no mesmo lugar, mas é diferente. Sim. Isso. É essa que é a ideia. Você escuta e faz aquele meme do DiCaprio. Isso. Conheço. Eu ia até trazer, você citou o Peter Jackson, e aí uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês sentiram que a presença do Peter Jackson nesse filme, vocês sentiram a influência dele no anime? Sim, eu acho que só o nome Peter Jackson, que ele aparece, né, quando a gente viu na CCXP, ele aparece ao lado da Philippa Boyens, falando que é, né, uma emoção, voltar Deu uma mensagem à Terra-média. pros fãs, né? Mandou uma mensagem pra gente que a gente não podia gravar, então Infelizmente. ficou aí só na memória. na memória, É. Mas assim, só o nome Peter Jackson é um nome muito forte. Então, do ponto de vista de marketing, eu acho que já é muito impactante. E ele tem essa história aí de mais de 20 anos na Terra-média, começando com O Senhor dos Anéis, depois O Hobbit, né? Então, tem sim, até por isso que a gente estava falando, né? A trilha sonora, a gente vê alguns detalhes, por exemplo. E a Philippa Boyens também, porque ela
lê O Senhor dos Anéis todos os anos. Ela foi a roteirista dos 6 Foi a filmes. roteirista então- dos filmes. Então, assim, mas você vê algumas coisas. Por exemplo, tem um acompanhante da Hera, que é um menininho baixinho, que é tipo um guardinha dela, né? Se você assistiu ou leu os livros, ou os dois, e viu várias vezes os filmes, você associa ao Merry, a um hobbit. Não é um hobbit, mas é a carinha de um hobbit. E a relação que o Merry tinha com a Elwin. Então, a exatamente. Hera com esse menininho. Sim, né? exatamente. Então, você faz vê esse essa- paralelo, assim, né? Aí tem aquele sobrinho do Helm, né, que é o Frealaf, que vai ser o próximo rei, né, a segunda linhagem. Ele fala, tudo bem, tio, se você não gosta de mim, alguma coisa assim, mas você vai ter minha espada e o meu amor. Mostrando muita honra, né? Exato. E me lembra muito Faramir. É claro que não existe um clima entre a prima, né, o Frealaf e a Hera, mas tem essa coisa da personalidade do Faramir, que é gondoriano, não é o Hírem, mas Tem muito a essência do que... exato, Isso, acho que eles é. beberam dali, né? Você tem aquele carinho por ele que você já tem no seu imaginário. Exato. E o que foi muito inteligente, porque o Tolkien ele trabalha com uma coisa que a gente chama tipologia. O que é tipologia? Ele tem um autoplágio dentro das próprias obras. Então, assim, elementos que você vê no Senhor dos Anéis, eles, na verdade, já foram usados no Silmarillion. E ele só repete. E por que ele repete? Porque a vida é feita de repetições. Sabe quando você olha uma situação... Eu já vi isso acontecer. Aham. O Tolkien usa isso dentro da obra. É o que a gente chama de tipologia, que é um autoplágio, que é uma repetição de temas literários, né? Um exemplo, por exemplo, a Arwen, que escolhe a mortalidade, Sim. isso já tem na Lúthien. Então, eles No Silmarillion. repetem isso no Silmarillion, da Primeira Era. É a mesma coisa. E ela é da linhagem da Lúthien, né? Então, uma elfa que abdicou da sua imortalidade para ficar com seu amado mortal, né? Então, isso é inteligente. E aí você vê a mão do Peter Jackson e dessas... Foi o que você perguntou. Você vê a mão de alguém que já está acostumado com esse ambiente. Tanto que a gente zoa, né? Aliás, Warner, vocês podem pegar esse termo se vocês quiserem. A gente zoa que é o PJCU. Porque é o universo cinematográfico do PJ. do Peter Jackson. Por quê? Porque ele foi expandido. Ele tinha a trilogia do Senhor dos Anéis, a trilogia do Hobbit, e aí você está criando antes do Hobbit, né? Mais ou menos 200 anos antes do Hobbit, né? Então você está expandindo e daqui a pouco vai vir a caçada do Gollum, que vai ser em 2026 pela Warner. E onde que ele entra? Entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Eu chamo de Tolkien verso. Mano. Também é. Vamos assistir o trailer? Porque Vamos, tem gente que às vezes Bora. não viu, a gente pode comentar aqui o que a gente acha dessas imagens Eu do quero trailer. saber também de referências depois. A gente pode Boa, mais pra tem frente várias falar. referências. Porque eu vi várias pessoas falando de referência, acho que é legal trazer. Muitas. Então bora lá. Esse trailer ele faz uma mistura de... Esse da blend, trilogia. né? Isso é direta, né? Nem disfarça. E olha o mapa aí que você falou que gosta de... Então. Mas é incrível a gente, depois de tanto tempo, depois de um hiato de Senhor dos Anéis, agora tem muito conteúdo, né? Essa entradinha do Aragorn. A Era replica essa entrada também no Abismo de Helm, no anime. E dá pra falar também que já teve uma outra animação de Senhor dos Anéis, 78, na verdade, né? Então é meio que um retorno. Sim. E essas animações entraram em Max, sabia? 78 e 80. Era difícil de encontrar essas animações. Dá pra você assistir em Max, é isso mesmo, né, produção? Entrou semana passada, se não Entrou me dia engano. 1º de exato. dezembro. Isso. Ó, tá vendo abrindo a porta? Esse daí também é um efeito que a gente vê que o Aragorn faz. E engraçado que essa de 78, eles deram uma caprichada na Batalha do Abismo de Helm. E isso o Peter Jackson replicou nos cinemas. Deram até uma levantada. Ó, né? é a Meducel, essa escadinha, igualzinho Peter Jackson, igual. E eu acho legal que a animação dá pra trazer muitas coisas que, infelizmente, o live action às vezes não é capaz de trazer, né? Então a animação dá um brilho a mais na fantasia, às vezes. Exato. Vocês enxergaram alguma coisa que vocês acharam muito legal por ser animação? Por ser anime, eu vejo muito enquadramento. Então, eu estava vendo a mão dele, né? Então, sempre você dá uma focada. Isso tem também no live action, né? Mas dá Sim. uma... Você queria falar alguma coisa? Nas cenas mais perto, acho que justamente isso que você falou, quando tem ali um confronto entre dois personagens, tanto no começo que tem ali o Helm de Martelo, quanto no final, uma batalha ali entre a Hera e o Wolf, você vê que eles capricham demais em cada brilho, Olha essas imagens do Olifante. Eu acho muito legal com a águia, né? Fica muito fantasia. É. E combina muito com o anime, eu acho. Essa cena ficou linda da batalha dela. Que é tipo um plano sequência. Você vê ela em 2D, mas ela lutando com vários caras ao mesmo tempo. Eu não reparei que era plano de sequência, é mesmo? É um plano sequência. Olha.
plano de sequências, quando eu percebo, eu falo, puxa, será que continua faz algum tempo? Demora pra eu sacar. Eu acho que ela enfrenta 5 pessoas sem um corte de tela, assim, é só... Nossa, tem que assistir de novo, então. Viu? É que é tanta referência, tanta coisa pra perceber, pra prestar atenção. Sim, com certeza. Ó, e Não, você- ali dá pra parar todo o frame e daria pra gente Comentar ficar... várias coisas. É que vocês estão falando com doente, né? Então, assim, dá pra parar e ficar... Ah, sim. Dá. Tá, deixa eu falar uma coisa. Ó. A Amanda puxou aqui, lembrando então da animação, a animação de 1978, que foi feito O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel e As Duas Torres, né? Tudo junto, é. Isso, então retrata esses dois momentos e você pode ver em Max. E se você ainda não assistiu, por exemplo, O Senhor dos Anéis, a trilogia ou O Hobbit, você pode assistir nas principais plataformas digitais. Então a pessoa pode alugar e assistir por 48 horas ou pode comprar e o filme é seu para sempre. E tem versão 4K, tem legendado, tem dublado, tem a versão estendida. Então tá super convidado para assistir nas E a plataformas. gente zoa que Senhor dos Anéis é filme de Natal. Porque era sempre sair porque sempre saía em dezembro. época, né? verdade. Então tá em Natal, você tem que assistir. É filme de época de Natal. ver Senhor Nossa, dos e Anéis, gente. bem próximo, né? Eu acho que o Hobbit, se eu não me engano, foi ele de 24 e Também. É 23 sempre de final, Natal, né? é sempre É final sempre de ano. dezembro, É. É verdade. É filme de Natal, tá na Presentão hora. de Natal sempre Exato. foi. E aqui no Brasil foi legal que saiu uma semana antes. Lá nos Estados Unidos eles vão ver ainda. É, Vai tem lançar. isso. É. Por que será? Eu não sei, mas puxa vida, que legal. Eu vi Privilegiados. o pessoal falando isso lá no Palco Thunder, falou assim, hoje estreou dia 5 de dezembro no Brasil, nos cinemas, e nos Estados Unidos uma semana É depois. dia 13 só. Privilégio. Ainda não estreou lá. Que massa. Realmente. Brasileiros na frente. Não é? É ruê, meu. É isso. Eu quero saber o que chamou mais a atenção de vocês. Primeiro, Cristina, a Guerra dos Rohirrim. O que você mais gostou da animação? Eu Do gost- anime, né? Do anime. É, eu gostei muito da caracterização do Helm. Tá? A gente estava falando que ele deu soco lá no Freca. Quando eu li, porque assim, é uma história muito curta lá nos apêndices do Senhor dos Anéis. Fica no fim, depois que acabou a história do Senhor dos Anéis, tem os apêndices. Aí tá lá sobre os Eorlingas, né? Que você lê umas 10 páginas contando com aquela parte dos anais, né? A cada ano que acontece tal coisa. Então é super curtinho, então é muito sucinto. Aí quando eu li, eu falei assim, nossa, mas que... Ele foi lá, deu um soco, que sanguinário. Os Rohirrim não são tão bonzinhos assim. Mas, E pô, eu- foi um soco só. Foi um soco. Mas eu achei legal que o anime fez de um jeito em que, não que ele fique bonzinho, né? É rico, ele é um personagem esférico, que a gente chama, né? Que não é aquele personagem chapado, mas ele dá um soco e você, ao mesmo tempo, não odeia ele, porque ele não espera que com o soco ele vai matar uma pessoa. Tanto que ele mesmo falou assim, não, peraí, mas foi só um soco. Vem pro pau. É, Ué, Ele não tinha noção da força Ele não dele. sabia que tinha essa força. Então, eu gostei muito. Me lembrou um pouquinho o Theoden, mas, ao mesmo tempo, tem uma personalidade própria. Realmente foi o personagem que eu mais gostei, assim. Foi. Algumas coisas também muito legais, assim. Tem as 3 mulheres, né? A caracterização da Hera eu achei super legal. Né? Gostei de darem um nome para ela. É uma coisa que, às vezes, me incomoda. Ah, mas qual que é o nome da pessoa? Tá? E aí tem ela e tem a sua ama, né? Que é Owen, eu acho que é o nome. É. E aí depois ela encontra numa fortaleza uma senhora, então fica aquela coisa, aquele motivo muito presente nas mitologias, que é a donzela, a mãe e a anciã. Eu achei isso bacana, eles fazerem essa tríplice, sabe? E aquela anciã, ela tava lá sozinha no Abismo de Helm? É porque Não. o Abismo de Helm, ele não era só uma fortaleza e ficava largado. Você tem um agrupamento militar ali. Você tem o senhor do Forte da Trombeta. Tanto que tinha mantimentos por bastante tempo, Isso. tinha armas e tudo. É porque a marca, ou Rohan, são segmentados em... Bom, agora vai começar um nível, assim, até vergonha de tão nerd que é. Não, não é. Isso É é, isso que a gente estudo, isso você lê muito, por isso que você sabe. Não tem nenhuma vergonha nisso, não. Então, o que acontece? Você tem um meio que chama o Fold, que é onde fica Edoras, a cidade, a capital. Mas existem outras cidades e vilarejos. Então, você tem o Fold do leste, que é o Westfold. Você tem o Westfold. E você tem a parte do Freca, que é a marca ocidental, que é uma parte que a gente nem vê direito. Isso é legal. Nesse livro mostra bem, porque o livro ele pega o mapa do anime e dá uns closes e explica. Certo. E é uma parte que a gente nunca tinha visto. 2 partes que a gente mal vê nos livros é bem trabalhado no anime. Por exemplo, que é a parte do Freca, que é essa marca ocidental, que você vê pouquíssimo, e um pântano, que a gente vê uma criatura. Sim. Esse pântano, ele é descrito em uma linha nas Essa 2 criatura torres. é a mesma que aparece na frente da porta das minas lá na... É a mesma, mas torres. nesse ponto Vigia na água. foi uma invenção
do anime. Não tinha nos apêndices. Isso, não. Isso não eles tá. trouxeram pra gente se ambientar. Isso, então faz uma Utilizaram conexão. de uma coisa que já é existente no universo, então ok, né? Mas o legal é que o pântano em si existe e a gente não consegue ver isso nos filmes. Então eles foram no mapa e pegaram uma linha, porque nem no mapa tá. Eles pegaram uma linha das duas torres e falam: à esquerda, em direção a Gondor, à esquerda deles havia alagados e partes pantanosas de quando o rio Anduin encontra com a foz do... Os caras, pá, tem um vamos usar isso pântano aqui. Então, você vê que isso, você vê o olhar do Peter Jackson, da Philippa Boyens. Eles conhecem aquilo. É uma linha. E os caras sabem. É uma citação tão assim que se você lê... Porque a gente faz... No caso, eu faço close reading. Ou seja, eu tenho... Toda semana eu tenho um capítulo e a gente lê parágrafo por parágrafo. Então, isso Se é aprofunda naquela situação. Ele demorou 17 anos para escrever o livro. Então tem muita riqueza. Não tem ali de problema detalhe. se a gente demorar 2 anos para ler cada um deles. Ok. Sabe? Então a gente lê com devido carinho, respeito, e aí em live o pessoal vai comentando. Então, assim, isso é muito legal. Então, eu lembro que esse pântano, quando eu li, eu falei, foi daqui que tiraram um pântano. Que massa. Então você vê que eles. Acho que isso foi o que eu mais gostei, né? A gente tá falando do que. Foi a pergunta do que a gente mais gostou. Eu gostei que tudo que está nos apêndices está na tela. Tudo. Porque são 4 páginas, 2 folhas, 4 páginas, né? Tudo que está nesse espaço, eles colocaram. Legal. Aí o que eles fizeram? Eles criaram um aprofundamento e puxaram para a Era. E aí muita gente eu já vi falar assim, mas ela não era para ser a principal, era para ser o Helm Mão de Martelo. Sim. Só que o começo do roteiro foi muito ligeiro e usou um artifício que o próprio Tolkien usa. O Tolkien falava que ele não era o escritor dessa obra, ele era o tradutor. Ele achou um livro numa língua chamada Westron e ele traduziu para o inglês. E aí, logo no começo do anime, ele fala o seguinte, nós vamos falar agora da Guerra dos Rohirrim, e sobre a história de Era, que não está escrito em nenhum lugar. Sensacional. Ou seja, isso veio pela tradição oral, como uma mitologia, porque os gondorianos, eles têm escrito. Os Rohirrim não, eles são sábios, porém incultos. Eles não escrevem. Isso são as palavras do Aragorn sobre os Rohirrim em As Duas Torres. Que Então, legal. eles foram muito sacados. Eles pegaram uma frase do Aragorn, porque eles não escrevem. Isso veio por tradição oral. Então, o que a gente está contando aqui não está no livro, mas aconteceu. E o muito legal é louco, que eles nada- colocaram a voz da Eowyn. Então, é como se a Eowyn estivesse contando para os seus descendentes, algum público. Porque é o que a gente tem, assim, o Tolkien ele coloca lá no Senhor dos Anéis, né? Que é do livro vermelho do Marco Ocidental também. Então, você vê que o Bilbo escreveu o Hobbit, depois ele passou para o Frodo, que escreveu o Senhor dos Anéis, mas também o Frodo não escreveu sozinho. Ele deu um pouco o final para o Sam completar, mas também tem alguns depoimentos do Pippin, tem do Merry. Então, muita coisa que você sabe de Rohan é o Merry contando para eles. A gente tem a história aí do neto da Elwyn e do Faramir, que conta a história de Arwen e Aragorn. Né? É esse então, é um recurso que ele dá também para mostrar para a gente que a verdade ela vem da boca de muitas história é feita pessoas. de retalhos, Muitas né? subjetividades. Exato. Então, muitas vozes. Então, o livro vermelho do Marco Ocidental, por exemplo, o original se perdeu. Aí, mas você tem a cópia do original com acréscimos. Ou seja, a cópia do original não é igual ao original. Tem coisa que tinha lá que não está e na cópia principal é novo. Então, isso é muito legal. Então, ter a voz da Eowyn ali no começo... E a voz cara da do Tolkien. atriz mesmo que Exato. fez o live É, action. hoje. A Miranda, né? Exato. Então, isso também já traz, além de tudo, traz mais uma referência para esse universo que Por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando, seria muito legal se eles tivessem usado isso. Podia ser ela no começo, em anime, contando pro filho. eu senti Ia essa ser falta. mais legal ainda. verdade ia ser, não, ia ser uma, ia ser, porque esse filme tem muito fanservice, Muito. né? Sim. Ia ser um grande fanservice, ia abrir como fanservice. E lembra um pouquinho também os filmes, né? Que você tem ali a Galadriel falando no começo, uma voz feminina, né? O mundo está mudado, lá, 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 lá. E agora a gente tem a voz da Elwyn. Então mantém também um padrão, assim, de identificação com o universo Peter Jackson. Legal. de Aliás, Tolkien by começa. Peter Jackson, né? Aliás, começa com o tema do anel. É super para você que está familiarizado com aquele universo, falar, tá, já sei onde eu estou entrando. Eu achei super original eles pegarem uma história que eu jamais imaginei que ia ser adaptada tão cedo. Eu não achava que eles iam pegar exatamente isso. Então, acho que é um ponto a favor, essa originalidade.
E também a linguagem anime, né? Eu acho que conversa muito. Eu não sou uma super consumidora de anime. Eu estava falando para vocês que eu amo os estúdios Ghibli, mas tirando isso, eu não sou uma consumidora de anime, né? Mas eu acho que tem crescido cada vez mais. Eu vejo nessas feiras que a gente vai, anime cada vez mais forte, né? Sim, a cultura asiática, na verdade, né? K-drama, tá muito. Tudo, Exato. então tá muito E chama forte. os jovens, né? Aham, também. Então, o exato. público novo, o antigo vai pelo Senhor dos Anéis e o novo, talvez pela linguagem, juntam os dois, né? Então, eu acho Exato, que então isso é um ponto muito a são favor. super bem-vindos, né? As pessoas que curtem anime a conhecerem Senhor dos Anéis, que é se um apaixonar. universo maravilhoso. Fiquem muito bem-vindos. Inclusive, você falou isso de anime. Eu queria chamar aqui um convidado. A gente até chamou ele para estar aqui, que é o Rafael do canal O Bolseiro, que mudou recentemente para os Estados Unidos, então ele fez questão de mandar uma mensagem aqui pra gente. Então, na verdade, eu quero perguntar para você, Rafael Bolseiro, o que você achou de um anime trazendo pra gente um pouco mais da Terra-média? Olá pessoal, olá Arthur, é um prazer enorme fazer essa pequena participação com vocês. Muito obrigado Warner Play pelo convite. Infelizmente não consegui estar presencialmente aí com vocês, eu não estou morando mais no Brasil, então a distância nos separa, mas a tecnologia nos une, não é mesmo? E eu fico muito feliz que agora nós temos um anime da Terra-média e eu acho muito importante porque é mais um público que a obra de Tolkien pode alcançar. E existe um público enorme que consome animes e eu pude ver isso, conferir isso na Comic Con de Nova York. Inclusive eu fui a convite da Warner, foi um evento enorme, maravilhoso, e eu vi claramente o foco na cultura japonesa, cultura pop japonesa lá, muitos stands de muitas marcas japonesas. Basicamente, o sentimento que eu tive é que era um evento para otaku mesmo. Então é algo que continua crescendo, um público gigantesco, esse mundo otaku, né? E agora, com a Guerra dos Rohirrim, a obra de Tolkien chega com estilo no mundo dos animes. E eu particularmente gosto muito desse formato, gosto de animes, gosto dos desenhos japoneses. Desde criança já colecionava mangás, já curtia bastante, principalmente os clássicos, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho, que é muito, muito legal, é um dos meus favoritos. E recentemente tem até aquele Attack on Titans, né? Eu chamava muito de Shingeki no Kyojin, que é muito bom. É um anime adulto, né? Um desenho japonês adulto que é muito bom, indico a todos. Então, além de prestigiarmos uma super produção nesse formato, a minha expectativa é que esse anime, A Guerra dos Rohirrim, seja uma porta de entrada para que esse público, o público otaku, consiga chegar até a obra de Tolkien. E isso é só o começo, tá? Vamos ao cinema assistir essa produção maravilhosa, uma produção linda. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur e Warner Play. Bora continuar o papo, vocês estão em ótimas mãos. É isso, muito obrigado, Rafael, super parceiro. A gente já fez vídeos juntos e vamos fazer mais agora falando sobre O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Seguinte, quero falar do Helm Mão de Martelo, que é um cara que eu olhei e falei, nossa vida, hein? Esse personagem é muito legal. Ele teve algumas diferenças, assim, né? Assim, eu senti que no começo ele tava ali meio sisudo, você falou, nossa, esse cara aqui é casca grossa. Depois, parece que, não sei, deu uma amolecida no E o coração, paizão, né? virou um paizão. Tem momentos que ele vira um espectro. Falei, cara, que personagem completo. O que vocês acharam acho dessa que ele- adaptação dele? Eu acho que ele é o grande elemento de fantasia nessa história. Porque se você for ver as histórias dos homens, o Tolkien ele dosa muito a fantasia. Não é igual outros universos em que a fantasia ela fica mais explícita. A fantasia ela é muito trabalhada no universo de Tolkien. E se você for ver as histórias dos homens, a fantasia é quase inexistente, é muito sutil. No caso do Helm, você tem aquela coisa fantasmagórica. Então, eu acho isso muito legal. Porque ele... E é legal porque você não tem como comprovar. Eu achei que o anime mandou muito bem, porque... Você tá As falando que você não sabia se ele realmente tinha virado um Exato. fantasma ou se era só a lenda do povo que que os outros falava, falavam. meu, ele tá aparecendo toda noite, Perfeito. escuta o barulho, escuta as trombetas. Exato. Então, você... Fica exatamente o elemento do fantástico. Porque o que define o fantástico, uma das definições do fantástico, é a dúvida. Você não sabe se é realidade ou é coisa da cabeça de alguém, você vai permanecer na dúvida. Então, isso é um elemento muito fantástico no anime. E aí, isso corresponde com o livro, porque as pessoas diziam que, os terrapardenses diziam que, e é interessante que os terrapardenses vão aparecer lá na Batalha do Abismo de Helm, no Senhor dos Anéis, então tem toda essa ligação. Diziam que ele comia as pessoas, né, com as próprias garras. Diziam que, pelo fato dele usar arma, Devorar. ele não podia ser atingido por armas também. Exato, era com as próprias mãos. Então, assim, mas... Será que ele fazia isso mesmo ou é só a fama? Será que e também um tinha a fantasma questão dele? que eles estavam sitiados, né? Então eles estavam com escassez de comida. Então falou assim: meu, apareciam as pessoas em pedaço, ele deve estar comendo as Exato.
Exato, é muito legal isso. A carne dos adversários. E assim, quando ele aparece, o povo sai correndo, né? Os inimigos ficam realmente com medo. Então, A nevasca também gera tudo isso, porque o longo inverno, que é esse evento, ele durou 5 meses, foram 5 meses de inverno. Então isso começa a mexer com a cabeça da pessoa, sabe? Você já começa a misturar a realidade com as coisas. Nossa, se eu fico 5 meses no inverno, não me esquece. Não é? É igual o sol da meia-noite. Sim. O pessoal que mora naqueles lugares que você não tem sol, você perde a referência de dia, de noite. Né? Quando eu fui fazer a resenha desses livros aqui, eu falei assim, olha, porque a gente não tem Troll das Neves e tal. Aí deixaram o comentário, não, mas tem Troll das Neves, está escrito. Falando, não, aquele povo acreditava que podia ter um Troll das Neves. inclusive, aparece ele a hora, nossa, que o Helmond de Martelo vai pra cima de uma fera gigantesca na mão, que era, sei lá, a fera era 2 vezes o tamanho dele, quebra um chifre da fera com É a um mão. troll, né? Eles chamavam como fera, né? Mas ele não falou no anime qual que era a espécie do bicho. É um troll. Era um troll. É o troll das Ah, neves que acredita-se que tinha, mas não. É outro elemento. Eles brincaram que com encaixa, isso, é. eles brincaram com isso. Isso foi muito inteligente também, porque eles colocaram uma criatura que existe, mas ao mesmo tempo ele saía para matar. Então, você não sabia quem que o Troll matou e quem que o Helm matou, e tudo virava uma amálgama. Mas por que o troll ele vai atacando também os orcs? Também ataca. Olha só, vai ver que o Helmond de Martelo nem fez tanta coisa assim. E é muito legal também que é a trombeta, né? Ele solta uma trombeta que espanta os inimigos, é o que dizia. E mesmo depois de morto, se ouvia. E aí também fica nessa dúvida, será que se ouvia mesmo? Ou era porque o lugar é uma ravina, que tem o vento? Então, eu acho essa é uma das partes mais Uma legais. mística, né? É muito legal isso. Que legal. E... Eu acho que- pode Pode falar. Não, queria perguntar algumas referências. Eu ia falar mesmo. Era isso? Aí, então toca aqui, Amanda, tamo junto. Da trilogia. O que vocês viram de referências? Eu já vou puxar uma aqui, que tem um momento onde aparece um orc pegando anel de todo mundo ali, e fala, nossa, ele tá com uma bolsa cheia de anéis. Inclusive, tem essa cena no trailer. Tem? Tem? Tem. A gente acabou de ver ela ali. Então, daí você fala assim, daí outro orc perguntou, mas por que você tá pegando um monte de anel? Então, é melhor a gente falar o menos possível sobre isso, e Mordor não quer que a gente fale sobre isso. Só pega os anel e leva pra eles. Fala, nossa, que legal. O que vocês viram de um monte de referência? É bem legal isso daí, porque quem faz as vozes desses 2 orcs são os atores que fizeram o Merry e Pippin. Ah, é? Olha só. É. Eu não sabia disso, que Não massa. teve esse- Então, é um easter egg dentro do easter egg. Putz. Entendeu? Porque é Aham. anéis de Mordor fora do Senhor dos Anéis, porque é dentro de Rohan, com atores que fizeram o Senhor dos Anéis. Então, assim, é o easter egg dentro. É quase uma matriosca, assim, você vai tirando É. e tem Mais uma. legal- É pra quem sabe, né? Assim, tá lá. E o mais legal é que quando o Merry e o Pippin, no Senhor dos Anéis, somem, eles estão ali pelos Uruk-hai, que são os orcs. Então, dessa vez, eles fazem a voz dos orcs. É até uma piadinha interna. Eu não sei como que é feita essa seleção, mas eu acredito, não sei, se eu fosse o Merry Pippin, os atores, eu ia falar assim, não, vai ter um anime, por favor, deixa eu fazer qualquer coisa aí, deixa eu Ah, participar. com Certeza, certeza. ele quer, mais uma vez, fazer parte desse universo Não fantástico. tem, não tem aquela piada que as voltas que a Terra plana dá? Então, a Terra-média é plana, né? A maior parte da Terra-média durante até a Segunda Era foi plana também. Então, Não, é bem nessa isso. época. Nessa época não, era Já era até a redonda. queda de Númenor, a Terra-média era plana. É porque o Tolkien ele dá uma explicação mitológica de o porquê a Terra ser redonda, entendeu? É muito legal isso. Ela só se torna redonda na Terceira Era. Como que é? Ah, Qual é? que é a Depois da explicação? queda de Númenor, né? Aí vai ter... É porque assim, bom, a explicação é longa, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Tá. Os homens, eles tinham amizade com os elfos, né? No final da Primeira Era, e eles ganharam Númenor, essa ilha de Númenor. É como se fosse uma Atlântida. Né? Então, é assim, uma benção, uma terra abençoada. Só que, com o tempo, eles foram se afastando de Valinor, das verdades, assim, que se liga a Ero, que é o criador de todo mundo, né? Vamos dizer assim. E aí, num determinado momento, eles começam a desafiar a vontade de Ero, que é Deus, né? Vamos dizer assim. E eles não aceitam que os elfos são imortais e eles morrem. Então aí vem a treta e eles vão até Valinor para brigar com isso. E aí Ero vai lá e afunda, como a Atlântida é afundada também, ele vai afundar Númenor. E a partir disso, a Terra fica esférica, porque aí eles não têm mais contato com as terras imortais, que era Valinor.
fica num lugar assim Foi feita uma fora. transformação mesmo da Exato, Terra. Não é é que que eles assim- descobriram que era esférica. Não, o que Ah. acontece, ó. deixa Não, eu- ela era plana e virou Era esférica. plano. Entendi. Imagina que a Terra era exatamente assim. Sim. Aqui está a Terra-média. Aqui está um continente abençoado, que é tipo divino. Então, assim, é um paraíso. Aqui é o heaven mesmo. Aqui é um paraíso. Aqui é a Terra-média, que a gente vê os eventos do Senhor dos Anéis. No meio tinha a Ilha de Númenor. Essa que ela contou agora. Quando o pessoal da Ilha de Númenor fala, quer saber, meu, só viver 300 anos tá pouco pra gente, porque eles viviam mais. Sim. Eles viviam Mais o que os triplo, humanos, o triplo e menos que que os... os elfos. Isso. Então, se a gente for tomar posse desse lugar, a gente vai ficar imortal. Quando eles estão chegando lá, os deuses que moram aqui falaram assim, o Deus Supremo, eu não sei o que fazer. O Deus vai lá e fala assim, eu resolvo. Quebra o mundo, engole a ilha de Númenor. Então, o paraíso continua, afastado, mas continua aqui, flutuando no universo. não tem mais Mas a acesso. gente não tem, porque quando você navega, em vez de você ir reto, você dá a volta no mundo. Quem tem acesso é apenas os elfos. Tanto é que no final na história do Senhor dos Anéis, a Guerra do Anel, os elfos estão voltando para Valinor, né? Porque é como se simbolicamente é como se o mundo mítico, o mundo da fantasia, estivesse abandonando esse Fora, mundo. Porque é. eles, Mas eles vão de barquinho? Então, o barco ele chega numa hora que ele começa a flutuar. Ele eles vai chamam reto. de Entendeu? rota reta. Rota reta. Só que essa rota reta, ela só fica visível para os elfos. Então, é como se a gente perdesse um pouco dessa fantasia, porque a história, toda essa mitologia que o Tolkien escreveu é como se fosse uma mitologia do nosso próprio passado. Aham. É uma maneira de contar a nossa história, Conversa só que muito com essa mitologicamente. É. Que Então, legal. então, o que acontece? Se você é um elfo e está num barco e você quer voltar para o continente abençoado, você está indo e uma hora seu barco simplesmente começa a voar. E você chega lá. Meio como se tivesse um portal, né? Aham. Se você é um homem, você só dá a volta no Você mundo. não encontra o lugar, simplesmente você não ele enxerga tirou a o rota. acesso. Ele Exato. tirou o acesso. O termo é esse, o acesso está fechado. Sim. É que nem Caverna do Dragão, sabe? Aham. Mas é mais ou menos o que acontece na série, quando a Galadriel, junto com os elfos, eles estão indo e se abre no oceano. Isso, um aquilo é a rota portal. reta aberta. É aquilo. Ah. Abrindo. Porém, nessa época ainda já os homens têm acesso. Tanto é que o que acontece? Eles vão até Valinor, eles não podem, eles têm acesso, mas não podem, né? Eles vão chegar pertinho. Mas eles sabem o caminho, embora não tenham esse direito. Só que numa dessas, o rei, lá, o Pharazôn, vai querer brigar com Valinor, com as Terras Imortais. E aí o próprio o próprio Deus Supremo vai falar assim, ó, afundo vocês aqui. E aí ele literalmente quebrou o mundo. Que loucura. É. E a gente falou agora do Helm, mas tem algum outro personagem que chamou mais a atenção de vocês, que vocês queriam falar sobre ele, assim? Eu queria falar dos filhos dele, o Rama e o Haleth. Eles aparecem um pouquinho, mas é legal ver que tem um mais sangue. Eu até lembrei do Maedhros e do Maglor pelas personalidades. São dois elfos da Primeira Era, filhos do Fëanor. Eu não vou explicar aqui porque é muita coisa. Mas, assim, um é mais sangue no zóio, mais guerreiro mesmo, e o outro é mais artista, da Mais arte. bonzinho. Tinha um cavalo velho, né? Uma égua. Aquilo ali foi inventado, mas faz sentido, porque os Rohirrim, eles têm uma conexão muito grande com o animal. Então não é simplesmente você trocar de animal. Sim. Entendeu? Então por isso que ele ficou com uma égua mais antiga, mais Cara, velha. Eu me arrepiei demais naquela parte, porque É. assim, ele tinha uma paixão por aquela égua, daí ele falou assim, não, ela aguenta, não, essa aqui é a minha égua. Daí tem uma hora que tá correndo, E daí ela para, daí ele para, ele pensa, fala, putz, chegou Ele a se minha hora. resigna, ele se Ele resigna. já entendeu que já era. Eu acho isso muito legal em Guerreiros, quando assim você aceita a derrota. Quando você abraça a morte, abraça a derrota, é muito tem honra nisso, Sim. sabe? E ele, como músico e tal, ele falou assim, não, agora meu nome vai entrar Nas pra canções. nas canções. É lindo. Foi Isso é muito muito forte. tolkieniano. Gostei, É bonito. gostei, eu tô arrepiado agora. E é Eu legal. também. Bastante, ó. Também. Verdade. E é legal que Haleth, que é o irmão mais sangue no zóio, tem uma personagem que chama Haleth, do povo dos homens. E ela é uma das 3 casas dos homens, né? Mais antigo, da Primeira Era. E ela é uma Amazona, uma guerreira. Exato, uma mulher guerreira. É que tava elfa guerreira, não é elfa. Mulher guerreira, é uma amazona, exatamente. Então eu achei legal eles puxarem. Quem conhece o universo vai vendo da onde que na sala de roteiro eles vão resolvendo. É esse nível de referência dentro da referência. Tem muito, muito disso, assim. É um nível absurdo. Então, se você vê que eles acertaram nisso, que teve carinho nisso. E eu acho que o fato deles colocarem tudo que tinha no livro, isso é legal.
Só que eles falaram, pô, só isso não dá um filme. Então, o que que acontece? Muita gente fala, mas o principal era o Mão de Martelo. Só que o problema é o seguinte, qual foi o estopim da guerra? Foi a filha do Helm. Sim. Por que que a gente não conta isso? E aí eles pegaram esse fio. Eu achei muito inteligente. Interessante. Eu acho legal também, só fechando dos irmãos, que foi o motivo dele ficar doidão. A forma como o último filho foi morto, né? Não sei se pode falar qualquer coisa assim. Sim. Acho que ok. Eu acho que eles ficam assim. Então, eu acho legal também que o César falou, né, da Hera ter tem uma história por trás, e até uma das inspirações é uma filha de um rei dos povos anglo-saxões, Ethelfled, que era o nome dela. Então, ela era uma mulher guerreira e ela era estrategista. Que uma das preocupações que eu tinha antes de ver o anime era se ela ia entrar no meio da batalha e estragaria um pouquinho a história da Eowyn, que ela não podia entrar como mulher. Como que uma anterior podia? Não ia fazer sentido. Mas não, eles colocam ela como uma mulher estrategista de guerra e que, de fato, existiu no mundo real, né? No mundo primário, como diria Tolkien. Na Ethelfleda, que era o nome da filha lá do rei da Mércia, lá do Alfred, né? Que é super famoso. Então, eu achei muito legal eles pensarem por aí. A única coisa que eu senti falta é do Frealaf, que é o que vai ser o próximo rei. Ele perdeu um pouquinho ali o brilho. Acho que dava para dar Destaque. um destaquinho maior para ele ele. parecia Tem muito- uma parte seria ele que faria. Não vou falar para não estragar, não sei. Mas que acabam fazendo ela fazer. Que eu acho que poderia ter dado um pouquinho de destaque para ele também, para ele não ficar tanto de escanteio assim. Mas eu achei que ficou muito legal. Né? Aham. Agora, o Wolf, por exemplo, a gente, quando vem aquela cena que o pai do Wolf chega e fala, não, vamos juntar as famílias e tal, daí você fala assim, não, o Wolf, ele, sei lá, a Hera não deve gostar dele, ele deve ter, sei lá, não deve nem conhecer. Daí você vê que eles foram muito próximos, eles eram amigos de infância, Amiguíssimos. eles se gostavam muito, ele falou que amava ela e tal. Então, será que precisava de tudo isso? Será que... Olhando assim depois, fala, putz, dava pra resolver isso de outro jeito, não é? Um WhatsApp. Sei lá. Conversinha, Não né? manda o pai, deixa ele lá conversar É com porque a Hera. essa parte do aprofundamento do passado deles é do anime, não é do livro, entendeu? Não dá pra gente saber, só especular que... Então eles chutaram essa ideia, coisa e tal. E o Wolf é um cara movido não pela lógica, ele é movido pela paixão. Pela paixão Totalmente, por é. ela e pela paixão da vingança. Sim. Então, assim, quando você é só movido por isso, aí você só vai fazer burrada mesmo. Essa é a real. Assim. Autoterapia, né, gente? É isso. Não tinha naquela época, eu acho, né? Ainda. Putz. Então, tem várias coisas que a gente só tem relances nos apêndices que eles deram uma aprofundada, senão o personagem ia ficar muito flat, né? Ia ficar muito um papelão, né? Um display. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram é criar uma lenda das donzelas de escudo. Legal. Isso é legal. Porque não tinha essa lenda, mas a gente sabe que a Elwyn fala que eu sou uma donzela de escudo da casa de Earl. Eu sei cavalgar e manusear uma lâmina. E mais uma vez pegaram alguma coisa que já foi Isso aqui citada. dá um paninho pra manga. Então eles pegaram essa frase da Elwyn e falaram, opa, entendi. Por exemplo, tem muita coisa que é super inteligente que passa batido. Por que os Rohirrim têm escudos circulares? Os Gondorianos têm aqueles escudos com ponta. Assim, por quê? Para não machucar o cavalo. Olha só. Olha. Porque se você Eles carrega... são o povo do cavalo. Exato, e aí o cavalo, ao movimentar, não machuca. Olha Que só, legal. que legal isso. Então, eles puxaram tudo isso, que foi muito inteligente, que também tem um eco anglo-saxão, que é... O anglo-saxão, quando a gente fala, é o passado da Inglaterra, né? Que eram escudos pequenos também? Eram, e de eles tinham o flash? shield wall também. Lembra que eles colocam vários Sim. escudos, eles se fecham? Sim. Tanto é que, Esse shield wall é daí. que as línguas dos Rohirrim vêm do anglo-saxão. O Tolkien, como filólogo, conhecia bem. Então, ele construiu os nomes do povo de Rohan a partir do anglo-saxão. Né? Por exemplo, o élfico, ele vem dos nórdicos, do galês, do finlandês. Já no caso dos Rohirrim, é dos povos anglo-saxões. Então, tem essa rico. cultura que o César estava falando. Não, tem um monte de eco, assim. Tem eco, por exemplo, as portas dos hobbits são circulares. E os escudos dos Rohirrim são circulares também. E os hobbits e os Rohirrim, há muito tempo atrás, tiveram amizade. Tanto que a língua dos hobbits descende da língua dos Rohirrim. Olha só. Que massa. A palavra hobbit vem do rohírico. Ah, é? Era hobbita. E aí ele foi sofrendo aquela mudança, igual o voz me ser,
foi virando Sei. você. Cara, é, Sim. é muito... isso é É, sensacional. não, muito rico, é é muito- nesse nível. Massa. E que mais você veio de referências, né? Porque você falou de uma A agora. gente tem Isengard, né? O Saruman, né? Ah, o Saruman também. Que o Saruman, nessa época, ele aparece como amigo. Sim. É Era um muito legal. conselheiro. Isso. Ele Um vai ganhar... sábio. É um sábio, um amigo ali que eles até ficam felizes que ele toma a Isengard, porque é como se estivessem em mãos amigas. Uhum. E é muito legal que no texto o Tolkien escreve assim, né? O narrador, melhor dizendo, ele escreve assim. E talvez ele realmente fosse amigo, né? Talvez. No começo. É. No começo. É. Então fica aquela dúvida. É gostoso isso, eu adoro. Sim. Só que depois a gente sabe que ele vai se revelar alguém que quer rivalizar contra o Sauron, que quer ter esse poder e realmente não é mais amigo, que é mais um inimigo ali crescendo, né? São dois níveis de referência. Você tem referência para quem só assistiu os filmes, então você vai pegar, então você escuta a música, você vê o Palácio de Medo-Céu, da colina onde Edoras, a capital, tá lá. Você viu o Abismo de Helm igualzinho. Igualzinho, a iconografia, o cavalo. Então, assim, a iconografia tem um peso muito grande, porque você bate na hora, tipo, As bandeiras, né? Os tudo. escudos, É. tudo. Então, isso para quem assistiu só os filmes já basta. Agora, quando você lê o livro mesmo, tem mais referências ainda. Não, mas aí tem outro nível também. Tem quem lê o livro e quem lê o livro como vocês, né? É. É um Com os nível além. apêndices, com Silmarillion. É o que a gente chama de nível cracudo, né? Mas teve alguma coisa nessa adaptação que eles fizeram que surpreendeu vocês, que vocês não imaginavam que ia ser feito dessa forma? Porque, como vocês falaram, tem muitas coisas que estão no anime que não coisas, tava, eu né? acho, assim, super... Estou na Terra-média. Tem outras coisas que, se você pusesse só uma cena, para mim, podia ser um outro anime. Então, muita coisa me surpreendeu nesse sentido. Como eu falei das três lá, da anciã, da mãe e tal, é uma coisa que eu achei nova. As Donzelas do Escudo, eu gostei muito, achei que foi muito inteligente, mas é algo que eu não esperava. Uhum. Aí, é uma Legal. coisa que me surpreendeu. Porque agora que vocês já conhecem tanto esse universo, surpreender vocês, por exemplo, é difícil, né? Mas foi legal. Eu achei que foi então, muito é inteligente, legal né, isso, é legal. E tem Filipa Boens. Eu vejo e falo, isso é Filipa Boens. É. Porque ela é um nível de leitura, assim, absurdo, entendeu? Você identifica, a pessoa tem uma assinatura no trabalho. Sabe quando você bate o olho assim, tipo, a gente está aqui com um monte de arte e tal. Sabe quando você olha um grafite e você fala, pô, isso aqui é do Cobra? Você identifica. Você olha e você fala, isso aqui é o Warner, né? Você sabe onde que tá, Padrão, o padrão. É. Uma coisa que me chamou a atenção foi eles terem adaptado 100% do que a gente tem no livro. Legal. Como era pequeno, eles criaram mais, mas eles não fizeram em detrimento do que existia. Por exemplo, eu acho que o final do Realm Mão de Martelo, a morte, me pegou muito. Ficou muito legal. Porque ficou igualzinho. E assim, nossa, é icônica, assim, É sabe? bonita. E que ele não se ajoelhou. Ele Morre em pé. ficou em pé, congelado, e não se ajoelhou como... E eu acho que isso tem a ver com tinha sido dito. o espírito de um guerreiro mesmo. Você abraçar a morte como com honradez, assim, tipo, ok, eu dei o meu melhor, foi isso, acabou o tempo e eu tô indo. E é o que o Felden fala. Agora, quando ele fala no Retorno do Rei, quando ele morre, né, o rei Bruxo de Angmar pega nele e ele fala, porque ele tinha muito medo de ser lembrado pelo o rei que perdeu. E quando ele vai para a luta e ele dá o melhor, e mesmo morrendo, ele fala, agora eu posso ir de encontro aos meus antepassados e não sentirei vergonha. Legal. É belíssimo isso. E pela É belíssimo. 10ª vez me arrepio. Eu quero falar o seguinte. Eu sei que como fãs desse universo, a gente assiste e é impossível você não falar, nossa, devia ter colocado isso, nossa, eu queria que fosse assim. Quero saber você, César, você tem alguma coisa que você falaria assim, não, se eu fosse o diretor, eu Dá um faria uma conselho pro coisa Peter aqui, Jackson. ó. Ele tem um Fala aí. conselho. PJ, aqui comigo. Primeiro que eu gosto do PJ gordinho, porque eu acho que Mas ele deu uma engordada. então, o trabalho dele, sempre que ele tá mais gordinho, ele faz um trabalho melhor. Acho que a glicose dá aquela energia para ele, sabe? Força. Então eu sempre vigor. gosto, mantenha assim com os Dunnets, PJ. Mas, por exemplo, o Gandalf, a gente poderia ter visto o Gandalf logo no começo, porque esse inverno longo, que durou 5 meses, ele começa no condado, porque é do norte, e o frio desce do norte e vai parar em Rohan. E é a primeira vez que o Gandalf vai para o condado. Ele vai ajudar os pequenos a sobreviver à neve. E a gente podia ter tido, sabe assim, tipo assim, a neve tomou conta de toda a Terra-média, inclusive em áreas pouco conhecidas que viviam
escondidas do grande povo. Aí podia mostrar o Gandalf chegando na neve, ajudando os pequenos, trazendo comida pela carroça, porque isso tá nos livros e eles tinham direito de usar. Olha só. Já estava contado, né? Já. E assim, eu falei, poxa, podiam ter feito. E eu acho que a Elwyn também contando pro filho. Eu acho que ela abrindo um livro ou contando pro filho. Eu acho assim, não precisava, mas eles tinham direito e podiam ter feito. E ficaria muito legal. E ia introduzir ainda mais esse universo, né? Ia ser uma maneira de introduzir e apresentar, né? E ficaria claro para o público que é assim que funciona na Terra-média, né? Eu acho que também podia ter um pouquinho mais do Saruman, talvez, assim. Ficou com gostinho de quero mais, talvez eles queiram continuar. Agora o Gandalf ficou com muito gosto de quero mais, Ah, né? sim. Ficou. Porque ele nem apareceu. Exato. Mas assim, isso abriu... Vocês acreditam que vem alguma outra história por aí? Tem alguma... O Sugestão? Imaginam? Uma sugestão? A gente já sabe que vai ter outro filme live action, 2026, né? 2 filmes, né? Eles vão fazer. O de 2026 teoricamente, é a história do Gollum, A caçada ao... entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né? Entre o Hobbit e a Sociedade do Anel, porque tem 77 anos esse intervalo. E essa história vai cobrir mais ou menos 8 anos desse período. Porque o Aragorn corre atrás do Gollum por 8 anos. Nossa. Então, na verdade, chama a Caçada por Gollum, mas na verdade é uma quest de RPG do Aragorn. Uma side quest do Que do o Gandalf Aragorn. pede, então fica ali, Gandalf... tem um filme que eles fizeram, mas não oficial, né? Fã, né? Um Fan-made. fan-filme. E eu acho que, como eles estão dizendo que vão fazer 2, eu acho que eles vão pegar um outro fan-filme, que é a história do Aragorn. Mas essa é só um palpite meu, tá? Os pais dele, você acha? Do nascimento do Aragorn, tá. Born of Hope, E o que sabe? vocês acham dos atores, o Ian e o Orlando Bloom, que falaram, não, me chama aqui de novo, eu tô pronto aqui. Ó. Eu acho que o Ian faz sentido porque o Gandalf é um idoso. Eu acho que até uma frase do Ian foi o seguinte... Eu acho que não estou tão velho pra fazer o papel de um senhor que tem quantos anos? De milhares de anos. O Gandalf é mais velho que o tempo. É. Você consegue entender isso? Ele existe antes do tempo Ele estava na existir. canção da criação do mundo. Então, aí, ó. Não Que nem tem, o Sauron, é a não mesma tem coisa. velhice pra ele. Maravilha. Então, assim, eu acho que o Ian McKellen vale a pena, mas eu acho que o Orlando Bloom, no Hobbit, ele já parece um pouco deslocado. Ele Porque ele tá meio bombado, ele tá forte, e o elfo tem que ser mais esguio, como ele tava no Senhor dos Anéis. Então, em vez de ele ganhar massa, ele deveria ter ficado mais magro, Mais magro. Entendi. sabe? Então, eu acho que é o semblante que... também, né? O Vai CGI tá mudando. aí A pessoa também vai pra isso. envelhecendo e por mais que ela esteja bem e tal... vai pele perdendo boa, aquele baby face, vai Isso. ficando Mas vocês reto. são a Aquela favor de coisa do trazer os colágeno. atores de volta? Eu acho que só nesse caso que a gente fala faz sentido. Entendi. Por exemplo, faz sentido o Ian McKellen, porque ele é idoso. Vocês estão ouvindo, gente? Nossa, Os imagina ele conselhos. voltando. Conselhos de quem Nossa, sabe. DJ. Nossa, volta, por favor. DJ, então o Ian McKellen, beleza. O Andy Serkis como Gollum faz sentido porque é a não voz. aparece, E continua as expressões E dele. outra, quem ok. faz melhor que ele, o Gollum, não tem, gente, é muito difícil. Ele Mas, é muito mas eu não acho que vale a pena, por exemplo, você trazer o Orlando Bloom nem ou o Aragorn, Viggo ou o Mortensen. Eu concordo. Eu Vamos vou colo- discordar de vocês, Orlando Bloom. Tô com você, tamo junto. Tô Se não for o torcendo Orlando aí, Bloom, hein? vai ser o Timothy Chalamet. Que o Chalamet agora, ele tá numa... ele tá tudo. engatando um trabalho atrás E do na Warner, outro. a Warner adora o Timothy. Ele vai... Gente, se não for o Orlando, vocês podem ter certeza que o Timothy Chalamet vai aparecer aí. Então, Eu quando acho que sair o essa Orlando... notícia, se for Orlando Bloom, eu vou dar a notícia. Se for o Timothée Chalamet, vai ser a Amanda. Eu acho que o Orlando pode aparecer com outro personagem, mas eu acho que dá espaço para novos atores, sabe? Sim. Acho que é importante isso. E mesmo, eu acho que o Viggo é o Aragorn perfeito. É o meu crush eterno. Eu não tenho nada contra eles, Orlando, né? Mas eu acho que não precisa forçar. Eles fizeram uma história maravilhosa e vai ficar para sempre. É um clássico, tá gravado. É a mesma coisa quando eu falo assim, tem que ter... tem que refilmar Senhor dos Anéis. Não, tá perfeito. Não. Deixa do jeito que tá. Perfeito, Não exato. mexa nisso. Mas eu acho que você vai fazer uma nova história, chama um novo ator, dá oportunidade para outros. E você pode dar aí novos papéis, que nem tem o Mary Pippin fazendo os orcs, porque dá uma participação legal. especial. Sim. Legal. E no The Hunt for Gollum, na Caçada por Gollum, a gente vai ter muitos papéis que são icônicos. Então, por exemplo, tem o Legolas, tem o pai dele que tá no Hobbit, o Thranduil. Ah, sim. Ele pode fazer um frango. Você tem Elrond. Por exemplo, não faz sentido o Hugo Even fazer Elrond de novo. Não tem, né? Nem IA. Ele nem quer. E ele também não quer. Então, assim, só que você mantém a roupa, mantém o penteado, beleza. Você já vai identificar. Se identifica. E nas experiências últimas de IA
de personagem ficando mais novo, sei lá, eu não tô convencido. Pra mim rola um vale da estranheza brutal. também. Tem Ainda não Eu chegou. olho... Vai, faltam 5 anos ainda pra chegar nesse 5 anos, tá eu bom. acho, Quando faltam chegar, eu olhar no 5 cinema e falar, nossa, ficou perfeito. 5 Daí, anos. beleza. Eu acho que é ruim deixar também os atores no esquecimento, mas então dá uma ponta especial, dá outras oportunidades, e aí não fica tão Mas eu nem forçado. acho que é esquecimento, eu acho que é contar uma nova história. É isso que eu quis dizer, porque eu também, assim, não acho legal ficar reavivando, mas também não quero deixar no esquecimento. Isso Sim. Eu acho que a IA e muita maquiagem, falta aquele amigo que te fala, meu, não tá legal. Sabe aquele amigo ponta firme? Sim. Amigo, não. Amigo mesmo. Só não. Vai sentir. Deixa, let it go. Desapega, deixa aí. Igual quando eu faço umas maquiagens, fica meio que branco aqui, o meu irmão fala assim, não, Arthur, arranca isso. Não, bicho, não. Enrola. Ainda bem que ele tá nos Esse- bastidores pra te ajudar, né? irmão, Esse é amigo mesmo. Tá certo. Amigo mesmo, você saber, aquele que te fala a verdade e aquele que chega na voadora sem saber por que você tava na briga. Esses são Aí os é dois bom, critérios. aí E como é que é amigo em élfico? Melon. Ah lá, Ai, manda. Os caras estão gente. demais. Não tem uma pergunta que eles não sabem Não, responder. Eles falaram Mas assim... é de abrir o portão de Moria. Essa foi muito fácil. Essa é fácil. Eu sabia que vocês iam saber. Mas no plural é Melim. E eu tenho certeza que se perguntar em outros links, vocês vão saber também. Mas, galera, o papo tá sensacional. Eu gostaria de ficar 30 horas conversando com vocês. Estão super convidados pra gente convidar. Ô, produção, quer dizer, pra vocês, pra gente conversar. Pode convidar de convidar. Ô, produção, por favor, vamos fazer aqui um podcast só sobre o Senhor dos Anéis, no geral, assim. Faz Bora. uma série especial, Arthur. Olha, Gostou da ideia? gostaria. Fazer um pra cada filme. Olha. Não dá legal, ideia hein? que ele vai. Ele vai. Um só sobre o condado. Outro só A sobre... língua, Nossa, ó. pra sempre. Podcast pra sempre. Maravilha. Então é isso, galera. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu gostei muito aqui. Eu fiquei arrepiado várias vezes. A Amanda viu aqui, né? Ih, ficou verdade, não é Essa fake news. história, esse universo mexe muito com a gente. Quero agradecer demais a presença de vocês. Todo esse conhecimento que vocês trouxeram para cá foi muito rico, tudo que vocês falaram. Então, César, muito obrigado pela participação e pode fazer suas considerações Obrigado a finais. Valeu. vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Warner. A gente já vê vocês, né? E é muito legal a gente ter essa interação, né? Eu que agradeço. A Cris, que é minha companheira de anos aí na Terra-média. A gente já andou pelo Condado, já andou por Valfenda, por muitos lugares. E vocês também, que são os queridos. Muito obrigado. Muito obrigada. Cristina, foi sensacional a sua presença aqui. Sim, é uma honra estar aqui com vocês, Amanda, Arthur, muito obrigada. Obrigada, César, por estar aqui comigo, todo mundo que está assistindo, o pessoal dos bastidores. Realmente passou muito rápido, foi muito gostoso. E lembrando que você pode assistir também a trilogia do Senhor dos Anéis, pode assistir os 3 Hobbits também nas principais plataformas digitais. Ó, você pode assistir em 4K, assistir em Full HD, assistir dublado, legendado, do jeito que você quiser. Funciona assim, se você comprar, o filme é seu para sempre, ou se você alugar, ele é seu por 48 horas, você pode assistir várias vezes, beleza? Então agora, falando em dublagem, a Valentina entrevistou os dubladores de Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, e a gente vai ver essa entrevista agora. Eu queria começar comentando com vocês sobre... Assim, eu assisti o filme, eu confesso que eu não sou muito próxima do universo de Senhor dos Anéis, nem muito próxima dos animes. E o filme me pegou muito. A história é muito forte, é muito bem feita. Então, Jorge, eu queria saber de você. Você lembra o que te surpreendeu quando você estava ali lendo o roteiro, quando você estava se preparando para a dublagem? O que me surpreendeu foi o convite para fazer Senhor dos Anéis, que era um sonho meu, né? Fazer parte da franquia do Senhor dos Exatamente. Anéis, né, gente? Sim, porque assim, existem várias franquias famosas, mas dentre elas, acho que Senhor dos Anéis com certeza entra num top 3 ali da nossa Com vida, né? certeza. Com Com certeza, é marcante, né? Pô, fazer parte desse universo é surreal. Sim. Tem alguma coisa ali dentro do filme que vocês puderam fazer, algum momento, alguma cena que vocês queriam muito por ser algo dentro do universo de Senhor dos Anéis, assim? Alguma fala, alguma brincadeira ali? Eu acho que as cenas de luta, de guerra, são muito marcantes em Uhum. Senhor dos Anéis. Uhum. E aí você poder viver um personagem que tá gritando, que tá vibrando numa cena é emocionante, assim, dá Sim, aquele frio na barriga. Sim, eu lembro da cena que a Hera, né, luta com o Ulf, tipo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, é muita emoção, muita energia aqui. Mas foi muito maneiro. E as cenas de luta são muito boas. Eu achei São. elas muito, sei lá, me segurava muito. Do nada passou muito tempo do filme. Acho que assim, quando a gente tá falando sobre a dublagem de cenas de luta, muita porrada, né? Eu imagino vocês lá dentro da cabine, fazendo muitos sons estranhos. Vocês lembram, assim, quais eram esses sons esquisitos que vocês tinham que fazer quando vocês estão fazendo cenas de luta, assim, de porradaria? A gente não tem o recurso do corpo tanto, né? Tá. É muito mais Uhum. na voz.
Então é um sacrifício em dobro, porque você tem que passar aquela verdade sem fazer todo aquele movimento de corpo e tudo mais. Então Exato. é um desafio. É E bem achar legal. essa muito força, legal. né? A energia necessária para cada cena, né? Para poder Sim. entregar o que precisa. Tem uma medida, né? Você Tem. não pode ir além, não É pode isso. ficar aquém, né? Tem uma Uhum. medida. E a gente tem que respeitar essa medida. Então, o trabalho de concentração ali é muito grande. Uhum. É um trabalho em equipe, com direção, com a parte técnica também. Isso. É por isso que a gente ama o emprego de vocês, né, gente? Porque só de ouvir falar, eu acho muito viciante ouvir vocês falando, porque eu acho que o mundo da dublagem é muito misterioso, assim, o que acontece dentro da cabine, né? E, Jorge, você, especificamente, quem faz a voz original do seu personagem é o Brian Cox, que fez Succession, e é muito famoso por ser um grande cara que fala muito palavrão. Você também é assim? Senti que é. E, inclusive, ele fez o X-Men, né? É, Ele fez exato. o General Strike. E eu Uhum. dublei também. Exato. Pois é. Acho que vocês têm essa pegada de pegar os personagens que são meio vilões, assim, né, também. Eu não sei porquê. Eu também não sei. Agora que eu tô te conhecendo, você é super gentil, fofo. Mas assim, ao longo da minha carreira, nesses 35 anos, eu acho que quase 80% foram vilões. É, eu Não sei sinto por quê. isso. Não sei o que você tá passando. Teve algo ali da voz original que você precisava seguir pro personagem ou você tinha completa liberdade pra trazer o que você quisesse? A gente sempre fica à vontade, né? Uhum. Mas a gente tem uma direção e tem a concepção do filme, né? Da produção. A gente tem que seguir fielmente aquilo ali. Uma coisa ou outra a gente não consegue tirar, por até questão cultural mesmo, né? Porque a gente está trazendo de um... Aliás, é a união de duas culturas, né? É o anime... Da Terra-média. Pois é. E aí a gente trazer isso, esses dois universos para a nossa cultura, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo. Sim. Então não tem como, às vezes a gente acaba colocando mesmo, né? Traz coisa da nossa linguagem, até para entendimento mesmo, né? Super. Do nosso público. Sim. Mas assim, tem que ter um cuidado muito grande, para não sair, porque se a gente deixar, se o diretor deixar, a gente escorrega e vai. Mas eu acho importante essa abertura mesmo, porque eu sinto que é o que faz a gente amar tanto a dublagem brasileira, são as Sim. liberdades que vocês podem tomar para trazer esses sabores culturais do Brasil, né? Sim. Teve algo que vocês conseguiram colocar aqui dessa vez, assim, alguma piadinha, alguma traduçãozinha que vocês falaram, nossa, aqui eu abrasileirei isso aqui, hein? Meu Deus. Pode trazer a Terra-média pro carnaval. Eu não consigo lembrar. Até porque eu acho que é uma obra também que se a gente sai ainda que seja um pouquinho, acho que desprende um pouco, né? Tem que A respeitar imersão. muito também, Exatamente, né? exatamente. Justíssimo. Exatamente. E, Jéssica, antes de acabar o tempo, eu queria comentar sobre... Acho que a minha parte favorita foi a sua personagem, porque ela é muito forte de um jeito muito genuíno, né? Sim. Ela não se subestima, ela é incrível mesmo, assim. Eu sinto que é um filme pra mostrar pra criança e falar, ó, isso é uma mulher muito forte mesmo. Isso assim. aí, basta você acreditar e ter coragem. né? Exato. E tem um histórico também, né, de outras mulheres fortes, próximas de Sim, você. Acho que ela tem exato. isso, né? Como foi pra você, assim, comparar todas as outras personagens que você já fez na sua vida? Essa destoou do montante ou não? Eu acho que destoa porque tá fazendo parte de um universo incrível, Sim. né? Que eu admiro muito. E busca também, tipo, essa força, né? Tanto que, sei lá, na minha cabeça, o natural da história seria ela ser a próxima rainha. E no Sim. final, tipo assim, ela não foi. O que é incrível. E ela ficou no lugar que ela queria estar, entendeu? Então ela sim. sabia onde ela pertencia naquela história, né? Sim. Então ela é muito determinada, ela tem uma visão muito clara de onde ela deveria estar e ela lutou pra estar naquele lugar. Então, tipo assim, eu acho que isso inspira, né? Tipo assim, de você saber que você pode ser o que você quiser. Super. Ela é uma diva mesmo. Sim. Meu Deus. Bom, antes de eu ir embora, eu queria fazer rapidinho, assim, isso ou aquilo, tá bom? Pra vocês, assim, é um pouco Terra-média, um pouco assim. Gente, vocês já eram fãs de Senhor dos Anéis antes, então? Todo mundo? Ou alguém teve que assistir os filmes justamente pra entrar nesse projeto? Eu assisti depois que eu dublei e, tipo, Não. eu me encantei pelo universo. Tipo, sendo muito sincera. É viciante, né? É muito maneiro. Então, Você tipo, já assim, viu a versão estendida também? Não, eu vi todas as versões estendidas. Ah, você começou pelas versões estendidas? Sim, eu queria ver cada detalhe pra poder entender o universo e poder, tipo, entender mais, sabe? Gostei dessa experiência, eu não tive. Eu assisti primeiro, né, Aham. menos, e aí depois assisti a versão estendida. Porque, né, eu tenho um namorado, aí acontece isso às vezes, né? Você tem que fazer a sua parte, tem que assistir a versão estendida. Vamos lá, gente. Isso ou aquilo? Anime ou stop motion? Anime. Anime. Stop motion. Aí, eu também. Anime ou live action? Anime. Live action.
Amigo. Ah, legal, muito bom. Resolver no soco, resolver no papo. Porque tem gente que resolve tudo no soco nesse filme, hein? Meu Deus. Eu acho que é plausível a gente tentar resolver na conversa, né? Mas às vezes dá vontade de resolver no samba. Defendendo o Wolf e resolvendo o soco. Bom, se levar em conta que o meu personagem é o Helm mão de martelo. Não lhe resta. O papo. Gente, comemorar com um banquete pra cidade toda ou comemorar com um jantarzinho só pros íntimos? Qual é a vibe de vocês? Pra cidade toda. Cidade toda, sempre. Claro. Festa, ali no festa. começo, momento ali de noivado, não sei o que eu tava, gente, quero estar nesse banquete. Meu Deus do céu. Agora, gente, esbarrar num elefante gigante ou esbarrar num polvo do lago? Qual é o menos pior, né, nesse caso? Acho que um elefante, a água é meio assustador. Eu não sou muito fã. Tá meio Kraken ali. Um Exato. elefante gigante. Gigante. Olha. Nenhum dos dois era melhor, né? Tendo que escolher, vou ficar com o elefante também. Isso. Porque o elefante ali até que é meio fofo, dependendo do dia, né? Não é? Se pegar, acordar bem um dia ali. Treta de arco e flecha ou batalha com espada? Arco e flecha. Eu queria saber. Acho que é mais distante. Eu acho que o Wolf ele foi melhor quando era arco e flecha, né? Na espada, acho que ele... Eu gosto da espada, acho muito legal. Eu acho chique, mais também elegante, acho, sim. Pra fechar, recusar um casamento ou recusar um job desses incrível? O que é mais fácil? Recusar um casamento. Recusar um casamento. Vai. Pode aparecer aqui uma rainha, você fala, não, vou pra Senhor dos Anéis. Não tô podendo falar isso não. Tudo bem, a gente tira essa parte, deixa abaixo. Eu tô num momento difícil, mas vamos lá.